É possível hoje, depois desses anos todos, depois de tudo que se sabe da Lava Jato, de Sérgio Moro e companhia, se estabelecer exatamente o que aconteceu na Petrobras e qual é o prejuízo real que a Petrobras teve, se ela esteve de fato às portas da falência, da quebradeira por conta daqueles casos de corrupção durante a Operação Lava Jato? Sim, isso está tudo muito claro. Quer dizer, aliás, já faz tempo que está claro, vários anos aí, a gente publicou uma série de artigos e documentos mostrando que a Petrobras nunca esteve em condição falimentar, próxima à falência, nem nada disso. São indicadores concretos da empresa, né, como, por exemplo, reservas em caixa, sempre foram muito altas, 10, 15 bilhões de dólares em caixa, geração de caixa também, que sempre foram na ordem de 20, 25, 30 e poucos bilhões de dólares por ano de geração de caixa, índice de liquidez corrente, é a comparação entre aquilo que você tem em caixa com os compromissos que você tem que arcar por conta da dívida no curto e médio prazo. Esse índice de liquidez corrente também sempre acima de 1,5. Quando você precisa avaliar uma empresa, a condição, saúde financeira de uma empresa, você usa indicadores, né? São indicadores contábeis, reconhecidos aí internacionalmente, e através desses indicadores se prova, por A mais B, que a Petrobras nunca teve próxima a nenhuma condição dessas. Agora, o que a gente pode criticar? A gente pode criticar não apenas a Lava Jato, que criou essa narrativa, foi apoiada pela mídia corporativa nessa narrativa, inclusive com apoio, com cooperação com os Estados Unidos, né, com o Departamento de Justiça, com o Departamento de Estado norte-americano, participação em todo esse processo, mas não apenas esses agentes contribuíram para criar na sociedade essa percepção que depois justificou a venda dos ativos, justificou a redução do investimento, justificou acabar com empresas brasileiras muito importantes, com grande capacidade de realização e tecnológica e tudo mais. Além disso, a própria direção da Petrobras, as próprias direções da Petrobras também contribuíram para que houvesse essa percepção da sociedade de dificuldade financeira, de Petrobras quebrada e coisa do gênero. Porque, por exemplo, foi a direção do Aldemir Bendini, ainda em 2015, no governo Dilma, que fez o maior plano de privatizações da história da Petrobras, um plano de privatização de 58 bilhões de dólares em 5 anos. Isso foi apresentado no governo Dilma pelo presidente da Petrobras, então, Aldemir Bendini, e esse plano ele foi ovacionado pela mídia corporativa, pela Globo e seus congêneres. Inclusive, Aldemir Bendini recebeu no próprio gabinete da Petrobras senhora Miriam Leitão, e ela fez elogios rasgados à direção da Petrobras, apontando que ela estava na direção certa e que o caminho para sanear a Petrobras era aquele plano de privatizações. Então, tudo isso aconteceu no governo de 2015 da senhora Dilma e do senhor Bendini à frente da Petrobras. Então, existem os responsáveis por essa condição ter sido criada, e entre os responsáveis estão também as próprias direções da Petrobras, que não revelaram, não foram para a mídia, não revelaram que a Petrobras nunca esteve quebrada nem nada perto disso. Foi a Lava Jato que provocou prejuízos graves à Petrobras? A Petrobras, primeiro, vinha sendo lesada por um cartel de empreiteiros. O cartel de empreiteiros se organizou para ter acesso a contratos na Petrobras, e para que isso fosse possível em contratos vantajosos para esse grupo de meia dúzia, 8 empresas, eles usaram a corrupção, corromperam os crachás de aluguel na direção da Petrobras por intermédio dos seus padrinhos políticos. Então, isso aconteceu, a Petrobras teve prejuízos, mas os prejuízos que a Petrobras teve, que foram na ordem de 6, 7 bilhões de reais, foram muito pequenos perto da capacidade de geração de riqueza da Petrobras. Não existe paralelo entre um prejuízo total que foi estimado aí pelos organismos do Estado, tanto o Ministério Público, quanto a Justiça, quanto auditorias, a própria direção da Petrobras colocou no seu balanço contábil como um prejuízo estimado da ordem de 6, 7 bilhões de reais, enquanto a empresa gerava 30, 32 bilhões de dólares de geração de caixa por ano, mesmo durante todo esse processo em que ela vinha sendo roubada. Isso aconteceu, mas a forma como isso foi revelado, não se buscava combate efetivo à corrupção. O combate à corrupção foi instrumentalizado para atender interesses antinacionais, interesses que não são os interesses da Petrobras, interesses que não são os interesses do desenvolvimento do Brasil, da economia brasileira, não são interesses que visam a inclusão e o desenvolvimento econômico e social. São interesses que visam o contrário, visam dificultar que as empresas brasileiras tenham condições de competir com os seus pares, basicamente, principalmente com o capital sediado no Atlântico Norte. Se instrumentalizou o combate à corrupção para fins que não tinham nada a ver com o combate à corrupção.